Hi boys, hi girls, tudo bom contigo? Ana here, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse vídeo de hoje, como você está aí no mês de outubro, mês do Halloween, mês do terror, mês do horror, whatever, hoje eu vou indicar pra vocês alguns livros de suspense psicológico pra vocês poderem ler durante este mês. Não só durante esse mês, gente, mas pra você ler quando você quiser, né? Mas assim, como esse mês é mais temático, então eu vou indicar livros aí de suspense psicológico que não definitivamente vão te dar medo, de tipo susto, igual filme de terror, mas vai te dar aquele suspense, aquela tensão. Se tu gosta de sentir esse sentimento de suspense, assim, de tensão, esse vídeo é um vídeo com indicações de livros pra você. Então, se você gostou da ideia do vídeo, clica no like aí, porque teu dedo não vai cair. Então curte o vídeo aí, tá? Porque o dedo não cai, tá? E se inscreve aí no canal e me indique algum livro aqui nos comentários de suspense psicológico pra mim ler, porque eu gosto de indicação de livro, tá, gente? E assim, é isso, gente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não, gente. Então vamos partir para os livros, né? E eu já tô aqui com o meu primeiro livro em mãos, que eu tenho que falar desse livro. Já falei, mas vou falar dele de novo, que é Caixa de Pássaros. Gente, esse livro aqui é perfeitamente maravilhosíssimo, belíssimo. Caixa de Pássaros, gente, foi um livro que, assim, me fez... Foi o primeiro livro. Eu acho que foi, gente. Eu não me recordo tão bem, mas eu acho que esse foi o primeiro livro que me fez sentir esse sentimento de tensão, sabe? De ficar tensa com algo do livro. Já se preparem pra cena do poço que tem aqui nesse livro, gente. Que cena tensa. Gente, essa foi a cena mais tensa que eu já li em toda a minha vida, entendeu? Aqui a gente vai ter meio que uma pandemia e um pós-apocalíptico depois dessa pandemia, gente. É uma coisa que acontece assim de uma hora pra outra. A galera começa a se morrer e se matar os outros, sabe? Então, assim, é uma coisa meio estranha, meio esquisita. É tipo uma doença que ataca a pessoa. Então, ela tá aqui de boa, de repente ela parece que fica meio crazy da mente. Ela parece que ela tá vendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo não tem nada ali que ela tá vendo. E ela fica doida, ela mata os outros e ela se morre, entendeu? Então, assim, é uma loucura. E aí a gente vai ter aqui a Mallory, que ela tá vivendo no meio dessa maluquice aí. E aí, como, né, esse trem começa até a ser noticiado, eu acho que no jornal eles falam que é para as pessoas não saírem de casa, para usar venda no rosto quando for sair de casa, porque é alguma coisa que a pessoa vê, sabe? É como se a pessoa visse um demônio assim, e o demônio falasse, vai lá e faz isso. E ela ia lá e fazia, entendeu? É uma coisa, uma parada desse tipo, mas não é desse tipo, entendeu? E aí a Mallory, ela está neste ambiente e o pior dos piores, ela tá ali com o pior dos piores, porque ela tem duas crianças. Gente, duas crianças com essa mulher pra ela cuidar. Então, assim, só que o livro ele vai transitar entre passado e presente. Então, assim, no presente ela tá com duas crianças, né, os dois filhos dela. E no passado a gente vai ver como que começou toda essa história, essa pandemia, essa coisa de que a galera não podia abrir os olhos, não podia enxergar as coisas, porque senão, né, ficava piradinho da mente. E aí a Mallory consegue escapar, mas não escapar, ela vai parar num outro lugar e ela tem esses filhos dela aí. E a gente vai acompanhar o momento da história do presente, onde ela tá tentando, né, assim, fugir daquilo tudo. Ela tá tentando buscar uma vida melhor, né, pra ela e pras duas crianças, né, gente. Então ela tá tentando fugir pra um lugar que ela ficou sabendo lá nos primórdios de quando começou a pandemia do povo matar os outros, esse trem aí. E ela tá tentando descobrir o que vai ser, como é que vai ser, que tem um lugar lá que eles falaram que era um lugar seguro, que não tem nada disso. E aí a gente vai ver ela tentando chegar nesse lugar com duas crianças e um barquinho no meio do rio, com eles tampados, com as vistas tampadas, os três, com a vista assim, ó, ceguinho, com as vistas tampadinhas, atravessando, corre no rio lá, pra chegar lá, sabe-se Deus aonde, e que eles não sabem nem como é que chega lá. Gente, é uma loucura. É uma loucura, gente. Muito bom esse livro, tá? Muito bom, tá? Só sei que esse livro é muito bom. E você tem que ler se você não leu. Ah, mas... Você escutou o barulho do passarinho? Se você não escutou, saiba que tem um negócio com pássaros aqui nesse livro também, tá, gente? Afinal, o nome do livro é Caixa de Pássaros, então também tem, né, um negócio... Aí, vocês repararam que tem aqui, ó, não abra os olhos. Pois então. Fique esperto. Gente, lê esse livro, tá? Por favor, gente, muito bom. Ai, Ana, mas tem um filme que não sei o que, melhor ver o filme. Lê o livro, macho. Nossa, moço, não me estresse não, lê o livro. Ai, mas que não sei o que eu já vi o filme. Leia o livro, que você vai ver o quão incrível e maravilhoso é esse livro.
e que o filme, ele é bom, gente, ele é bom, isoladamente. Mas eu prefiro o livro, tá? Então leiam. Agora, gente, vamos partir para o próximo livro. Não, esse próximo livro, ele, né, socorro Deus, ele é um livro assim bem... Tem uns gatilhos, gente. Você precisa ter assim, um estômagozinho pra ler esse livro, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Gente, esse livro, tu precisa ter muito estômago pra ler, porque nesse livro a história vai permear ali um vilarejo, né, que é o nome do livro. Ai, gente, esse cabelo desse jeito que tá me dando agonia, meu Deus do céu. E aí, como que eu explico esse livro, gente? É um livro que tem de contos, na verdade. São 7 contos nesse livro, que se passam, né, 7 histórias que se passam dentro desse vilarejo. E cada uma dessas histórias vai ter ali os 7 pecados capitais como pano de fundo ali, como coisa da história, sabe? Então, tipo assim, a gente vai ter o primeiro, que é gula. Aí você vai conhecer o vilarejo, como que tá a situação do vilarejo, e vai ter uma história ali relacionada à gula na história, entendeu? Então, assim, gente, se preparem. Tem cenas, assim, meio nojentas, muito nojentas. Ui. Sabe? Tem como é que fala essa palavra, gente? Peraí. Canibalismo no livro, tá, gente? Então, se você é uma pessoa sensível a este tema, não leia, porque... socorro Deus. Mas é muito bom, tá, gente? Tem uns... Eu acho que eu reli esse livro no ano passado. Eu sei que a primeira vez que eu li, eu gostei do livro, mas eu fiquei tipo assim, gente, não entendi muita coisa. Aí eu li pela segunda vez, acho que foi ano passado. Eu entendi melhor as coisas. Só que, tipo, mesmo assim, eu sinto que eu preciso reler esse livro milhões e milhões de vezes pra que eu consiga captar toda a mensagem do livro, gente. Porque, sério, é muito bom. E é muito... ai, gente, muito bom mesmo. Tem, eu acho que os melhores contos pra mim, que foi esse envolvendo a gula e envolvendo a luxúria. Foram os 2 melhores que eu, assim... ai, eu amei, gente. Mas leiam. Assim, eu não quero falar muito mais sobre o livro, porque assim... vai dar muitos spoilers pra vocês, sabe? Mas, eu não sei se vocês já assistiram aquela série. Eu acho que é da Netflix, gente. Eu também não tô lembrada se esse é o nome mesmo ou se tem outro nome. Ai, gente, O Curioso. Você já assistiu aquela série da Netflix, O Curioso? Que tem, tipo... é uma pessoa, um boneco, um trem lá que fica olhando as pessoas, observando e tal, e coisas acontecem. Tem uma vibe meio similar no vilarejo. Então, assim... mas é muito bom, tá, gente? Eu não vou falar mais, porque senão vai estragando a experiência de história do livro. Mas saibam que tem todo o livro vai se passar nesse vilarejo. Tem os 7 pecados capitais e tem temas bem pesados. E é isso. Leia o livro e não me pergunte mais nada, só leia e depois tu me diga se tu ficou ou não traumatizado lendo esse livro, tá? Porque é difícil não ficar. Boy. Olha, esse livro aqui eu li esse ano. E pensa num suspense psicológico top, que é o livro O Colega de Quarto. Gente... que livro bom. Assim, o que me decepcionou um pouquinho no livro foi o final dele, né? Porque eu queria que fosse de uma outra forma. Eu estava imaginando que fosse de uma outra forma, mas acabou sendo de outra. E aí eu me decepcionei um pouquinho por causa das minhas expectativas com relação ao livro. Mas o livro é muito bom, gente. Nesse livro a gente vai ter aí a história... gente, como que é o nome? Ai, gente, eu esqueci o nome. Mas a gente vai ter um garoto aí, riquinho, mimado, sabe? Tipo George Cavalieri de Carrossel. Ele é tipo George Cavalieri de Carrossel, sabe? Ele é um riquinho, mimado, whatever. Ele tá fazendo faculdade numa faculdade aí. Eu acho que a história toda se passa em São Paulo, gente. Eu acho que é, gente. Eu sei que esse garoto tá fazendo faculdade. Aí e tal, não sei o que. Ele é bem riquinho, mimado. Ele tem algumas amizades ali e tal. Os pais dele são muito influentes na cidade. Tipo, muito influentes. Eles são ricos. Eles têm uma empresa ali, um jornal, parece. Uma revista, algo do tipo. E eles são muito importantes, a família dele e ele. E aí, gente... que um certo dia, esse garoto, o riquinho aí... ele entra em contato com um advogado. Eu não lembro, gente, se ele é um advogado ou se ele é um investigador particular. Acho que ele é um investigador particular, algo do tipo. Ele entra em contato com esse cara e conversa com ele e fala: olha, eu preciso da sua ajuda, porque tem alguém
morando junto comigo, tem alguém que invadiu a minha casa e tá morando junto comigo. Tem um colega de quarto no meu quarto, eu tenho um colega de quarto fantasma, porque eu nunca nem vi ele, mas as coisas dele estão jogadas, esparramadas pela casa, os vestígios dele e tal, que não sei o que. E aí ele conta isso, é um Ai, gente, não vai ligar pra tua mãe, claro. É um psicólogo, na verdade, que ele vai conversar com o psicólogo, gente. E aí o psicólogo, ele conta essas coisas pro psicólogo, ele fala como se ele estivesse tendo alucinações, né? O riquinho. E aí o psicólogo faz anotação e tal, não sei o que, blá 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 blá, e fala, faça isso, faça aquilo, não sei o que. E ele também vê um detetive particular, mas ele vê os dois, o detetive particular e o psicólogo, se eu não tô doida. E só sei que aí ele conta a mesma história pra essas pessoas aí. E aí, gente, que chega um certo dia que esse menino, ele meio que não aguenta as coisas que estão acontecendo e ele pula da janela do quarto dele. Então ele morre. Então alerta de gatilho pra quem tem, gatilho com essa coisa de, vocês entenderam? Ai, gente, nossa, mas deixa eu ver esse trem aqui. E aí, ele se morreu, né? Só que assim, a mãe dele acredita que... A mãe dele, eu não lembro exatamente se a mãe... Como que é a relação da mãe dele ali com ele nessa história. Mas só sei que começam a investigar a morte desse menino, dizendo que não foi, tipo, uma morte morrida, que ele não se morreu. Que alguém matou ele. Tipo, alguém empurrou ele ali, ele caiu e ele se morreu. E aí começa assim, toda uma investigação. E tem esse negócio desse colega de quarto, que realmente tem muitos vestígios de que havia alguma pessoa ali morando com o garoto mesmo. Só que, e ao mesmo tempo que parece ser algo sobrenatural, sabe? Parece que realmente tinha, tipo, demônio morando com ele. Parece que não é. Parece que é alguma coisa, assim, sabe? Tipo, uma pessoa de fato, de verdade, sei lá, alguém que invadiu a casa dele. E começa a ser uma investigação muito grande, gente. Aí tem uns colegas ali da faculdade dele, uns amiguinhos dele que começam a investigar, uma namoradinha dele e tal, não sei o que. E aí começa a ser uma investigação e tudo mais, e whatever. E assim, gente, é muito bom, porque eu acho que o autor, que é quem? Victor Bonini, gente, do livro que eu já li esse ano também. Não sei mesmo, eu li 2 livros do Victor Bonini esse ano. Olha, gostei. Mas enfim, voltando. A escrita dele foi tão boa que te faz duvidar e te faz questionar o que tá acontecendo no livro até o final dele. Porque assim, você não sabe se realmente alguém armou alguma coisa pra ele, estavam fazendo tipo uma pegadinha do malandro com ele e tal, tentando passar medo nele, ou se é realmente alguma coisa sobrenatural mesmo, sabe? Então, é muito bom. Eu acho que a escrita do autor foi muito boa, pra esse lado aí. Só que o que não me gostei tanto foi o final, gente. Eu gostaria que ele tivesse ido pra um outro lado, que ele acabou não indo. Mas fez sentido? Fez. Só que ficou com alguns furos ali que eu achei que ficaram, sabe, na história ali no finalzinho. Mas eu senti que fez sentido. Eu senti que fez sentido. Tá bom, né? Mas, gente, é até bom, tá? Só que eu realmente tive um probleminha com esse final que eu gostaria que fosse outro, sabe? Eu gostaria de reescrever o final desse livro de uma forma diferente. E é isso aí, gente. Mas lê o livro, que o livro é bom. Eu ouvi, gente, o audiobook dele lá na Audible. Eu não sei se tá ainda lá na Audible e eu não sei se tem no Kindle Unlimited ou não. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês de cada livro. Se eu lembrar também, né? Mas eu vou tentar lembrar de deixar as descrições, né? Os links dos livros aqui na descrição pra vocês, tá bom? Claro, né, gente, que eu não poderia deixar de falar dele, O Maioral. O Maioral também não, né, gente? Mas ele é muito bom. E que eu acho que ele pende muito pra esse lado do suspense psicológico, né? Do thriller psicológico. Que é Verity, da Colleen Hoover. Gente, quando eu fui ler esse livro, eu peguei ele, assim, com todo mundo falando que, ai meu Deus, é um livro que te passa medo, que não sei o que, um terror, uma coisa assim. Ai, socorro. E eu não achei, tá, gente? Me passaram muito medo com a cena do cabide e a cena da escada. A cena do cabide foi bem pavorosa. Foi bem assim, socorro Deus, né?
Mas assim, a cena da escada não me surpreendeu. Eu já tava até esperando que isso fosse acontecer. Tá, gente? Aquilo que aconteceu. Então, né? Mas Verity é um livro que ele trabalha muito bem com essa questão do medo psicológico, sabe, gente? Ele faz uma pressão psicológica tanto na cabeça da protagonista quanto na cabeça do leitor, que é muito bom. Nessa história a gente vai ter a história aí, né? Nesse livro, a história da Lauren. Acho que é Lauren que é o nome dela, gente. Ela é uma escritora, só que assim, ela não tá meio lá, meio cá, que ela é uma escritora que não tem tanta fama assim, igual a menina Colleen Hoover. Ela não é famosa igual a Colleen Hoover, que é a autora do livro. Mas ela tem ali os seus momentos. E assim, gente, a Lauren, ela é muito retraída, ela tem muito medo de exposição, ela não gosta desse tipo de coisa, ela tem até uma certa meio que fobia social e tal. E assim, gente, acontece que um certo dia, né, ela mais o agente lá dela, literário, sei lá como é que chama, gente, são chamados pra, né, eles vão pra uma reunião, porque ela tem ali uma proposta de trabalho de continuar escrevendo uma série de livros ali de thriller de uma autora que está impossibilitada de conseguir continuar escrevendo sua série. E quem é essa autora? Verity. O nome dessa autora é Verity, que é o nome do livro. E aí, ela tem essa reunião não com a Verity, porque a Verity está impossibilitada até mesmo de conversar. Ela tem essa reunião com o marido dela, que inclusive, antes da reunião, ela acabou se esbarrando ali com o marido dela, né, com o marido da Verity, e tiveram ali uma interaçãozinha, e depois ela, né, tem esse encontro com ele ali nesse quesito de serviço, né, de trabalho. Então tá bom. Aí, gente, ele fez a proposta, não sei o que, e ela meio que não queria aceitar, mas acaba aceitando. E aí, o que esse cara fala, né, que é o Jeremy, gente. O Jeremy é o marido da Verity, que é a autora que não tá podendo escrever, que a Lauren vai escrever pra ela, né, uma coautora ali, ai, gente, ghostwriting, que eu não tô doida, que é que fala, né, o escritor fantasma. E aí ele fala pra ela, Lauren, querida, se você quiser, tu pode ir lá em casa, passar até uma semaninha lá, uns dias lá, pra você pegar e colher os materiais, né, de escrita da Verity, pra que você consiga continuar escrevendo a série. E ela vai, gente, e coisas estranhas começam a acontecer, porque a Verity está lá na casa, só que ela está catatônica, gente, ela está vegetando. E aí, quando ela chega lá, né, a Lauren, ela fica meio tipo, gente, tá muito estranho isso aqui. E eles têm um filho, né, que é o Drew, eu acho que é Drew o nome dele, gente, que é o filho da Verity e do Jeremy. E esse menino, ele fala umas coisas muito esquisitas, tipo, ai, a mamãe falou que não gosta de você, viu, Lauren? Ai, a mamãe falou que não é pra me dar moral pra você, viu, Lauren? E aí ela fica tipo, gente, essa mulher não tá vegetando, porque essa criança tá falando que essa mulher não tem como. Aí ela começa a ter meio que tipo umas visões, umas paradas meio malucas na cabeça dela. Parece que ela tá vendo a Verity pela janela, parece que ela tá vendo a Verity na porta do quarto dela, whatever. E aí, uma coisa bem tensa. E junto também com isso, quando ela tá ali vasculhando a casa pra buscar materiais pra continuar escrevendo, né, as séries de livros, ela encontra um manuscrito da Verity. E nesse manuscrito tem meio que confissões de crimes, sabe, gente? Ela conta coisas bizarras que ela fez na vida dela, né, a Verity. E assim, a Lauren vai ficando chocada, e a gente também junto, né, gente? E assim, tem uma parada aí no livro que é o negócio do Team manuscrito e Team carta, porque assim, tem uma carta depois lá no final do livro que vai contar outra história ali, que vai meio de paralelo com a história inicial, que aí você fica dividido entre carta e manuscrito. Mas é muito bom, tá, gente? Eu acho que eu não fiz jus a tudo o que esse livro é aqui explicando, porque... ai, gente, eu não sei explicar muito bem as coisas de livro, mas saibam que é um livro que, assim, tem gente que pode sentir um terror, um medo e tal, sim. Mas eu não senti nada não, gente. Eu sou... não sei, gente, eu acho que eu sou fria e calculista. Que eu não senti nada, gente. Você sentiu alguma coisa lendo Verity, tipo tensão, medo, pavor, terror, whatever? Porque eu não senti, não. Às vezes eu me sinto até um bicho por não ter sentido essas coisas com Verity, gente. Será que é só eu? Eu achei bem tranquilo o livro, tá? Mas
lá ler, tá, gente? Vai lá ler, gente. Outro que eu quero indicar pra vocês, que eu li esse ano também, gente. Deixa eu sentar. Assim, aí. Que é Medeia Morta. Eu já falei desse livro aqui outras vezes nesse canal. Sim, mas eu vou falar de novo, entendeu? Porque se eu falei e ninguém leu ainda, eu posso falar pros outros ler, né? Mesmo? Então, assim, Medeia Morta, gente, é muito bom. Porque a gente vai ter história aqui da protagonista, né? De uma professora aí, que se chama Medeia, gente. E acontece que essa mulher, coitada, já passou por cada perrengue na vida, entendeu? Ela tem um ex-marido muito, muito abusivo, que inclusive eu acho que ela tem até medida protetiva contra ele, sabe? E esse cara fez cada atrocidade com ela, sabe, gente, que deixa a gente com nojo, tá? Vão ter essas cenas relatadas no livro, algumas. E ela vive fugindo dele, porque ele continuou perseguindo ela. E aí, gente, ela dá aula numa escola aí, eu acho que é uma escola particular, sei lá onde que ela dá aula. E aí tem um menino que estuda na sala dela, que é o Ian, que é um garoto, gente, assim... O garoto, ele já tá ali repetido de ano, sabe? Já era pra ele estar mais na frente, eu acho que ou na verdade era pra ele ter terminado o ensino médio, sei lá. Só sei que esse garoto, ele... acabou de perder o pai, meu pai era um político ali, eu acho que importante na cidade, ele acabou de perder o pai, só que assim, o pai dele era completamente odiado, porque ele fazia muita coisa errada, e a família dele também é completamente odiada. Aí acontece, gente, que um certo dia, a Medeia, que é essa professora do IA e tal, não sei o que, ela morre, gente, simplesmente morre, vai ver Jesus, e aí começam-se investigações e descobrem uma ligação entre o IA e a Medeia. E nisso, eles ligam o crime, né, a morte da Medeia, ao Ian, que é esse aluno dela. E aí, gente, que o trem vai ficando esquisito. Por quê? A Medeia, ela morreu, o Ian tá sendo suspeito, mas assim, não foi o Ian que matou ela. Na verdade, o Ian jura de pé junto que quem matou ela foi o ex-marido dela, porque em algum momento da vida aí, a Medeia acabou soltando isso pro Ian, né, falando sobre o ex-marido dela, e ele jura de pé junto que foi o ex-marido dela que matou ela. E ele chora pra caramba por causa da morte da professora e tal, não sei o que, os alunos, né, choram bastante e tal. E aí, gente, começa a acontecer umas paradas meio bizarras, porque cartas da Medeia começam a aparecer, gente. Cartas dela, assim, do nada, começam a aparecer. E aí, a gente fica com esse questionamento o tempo inteiro. Gente, como que tá aparecendo carta da mulher se ela já morreu? Se ela tá morta? Ela escreveu as cartas tudo antes de morrer, isso guardadinha? Porque não faz sentido, né, gente? Então tá bom. E assim, gente, olha, a gente vai nesse livro passear entre o presente e o passado. No passado a gente vai ver essa vida da Medeia, né? Descobrir um pouco da vida dela com a mãe que já morreu, né, e tal. A gente vai descobrir da vida dela com esse marido dela, as coisas que ele já fez com ela. E a gente vai permear o presente também, que é o presente da morte dela e do Ian sendo acusado da morte dela. E assim, esse livro tem cenas muito gráficas e pesadas, sabe? A gente tem uma cena aqui que eu não recomendo pra quem tem fobia de barata, porque é uma cena muito, sabe, com baratas. E se você tem fobia de barata, você vai passar mal, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Então não leia, porque assim, meu Deus do céu, que cena é essa? Então assim, eu acho que esse livro ele tem aviso de gatilho no início, então leia os avisos de gatilho, tá, gente? Sempre que você for pegar um livro pra ler, você não inventa de ler o livro sem ver. Ai, meu Deus, eu sem maquiagem tô esfregando os olhos, enfim. Você não inventa de ler livro sem olhar os avisos de gatilho, porque de repente você tá indo ler uma coisa, gente, que é totalmente cheia de gatilhos, que às vezes vai te fazer mal e você não sabe, porque você tá pulando o negócio do gatilho. Então vai ler, dá um gatilho lá, e aí depois tu lê o livro, tá bom? Se por acaso isso não for te afetar. Ok? Agora eu vou pegar ali um livro, gente, que eu esqueci de pegar ele. E aí eu volto aqui com vocês, tá? Pera aí. O livro em questão é este daqui, The Dark Side, que aqui na frente não tem nome, mas o nome dele, o título dele também aqui. Eu não sei se esse lado tá certo pra vocês verem o nome do livro, mas eu acho que sim, porque se eu botar desse lado de cá, fica de cabeça pra baixo aqui no vídeo, então eu acho que pra vocês também. Mas temos aqui, que é o livro Menina Má, qual que é o nome do autor mesmo? William Mott. E ele é muito lindo, gente, esse livro, tá vendo?
aqui atrás a gente tem escrito assim: será a maldade uma espécie de semente que carregamos dentro de nós, capaz de brotar na mais adorável das crianças? E essa frase é a frase que vai percorrer o livro todo. Aqui a gente vai ter a história. Acho que a história se passa bem na mente da mãe, né, gente? Deixa eu ver. Na verdade é narrado em terceira pessoa, né? Mas a história, gente, esse vai nos contar a história da senhorita Penmark, mas a filha dela, Rhonda, eu acho que é o nome dela. E aí, gente, acontece que a senhorita Penmark, ela tem essa filha, a Rhonda, que é uma menininha adorável, obediente, comportada, tirando as boas e tal, whatever. Só que assim, gente, essa menina, ao mesmo tempo que ela é incrível, adorável, whatever, a mãe dela tem umas certas desconfianças com relação a ela, com relação a coisas que acontecem ao redor deles, e que parece muito que foi essa menina que fez, só que não consegue se ter provas. E assim, gente, acontece que teve um dia lá na escola da Rhonda que eu acho que eles tiveram, acho que foi, gente, não lembro qual que foi a competição que eles tiveram ali, sabe? Na escola, quando eles faziam, competição pra ver quem que sabe melhor a tabuada, quem sabe melhor soletrar melhor, esse tipo de competição. Eu não me lembro, mas eu acho que aquela participou foi negócio de soletrar ou era alguma coisa de redação. E aí, a Rhonda estava acostumada a ganhar sempre todos os prêmios, sabe? Todas as medalhas e prêmios, whatever, de competições na escola. Só que dessa vez ela não ganhou. Quem ganhou foi um outro garotinho da sala que mandou melhor que ela, entendeu? O garoto foi melhor que ela, então ele ganhou a medalha ali. E ela porque queria essa medalha. Ela questionou a professora, a decisão da professora de dar a medalha para outro menino, que ela se achava melhor que o outro. E ela chegou no moleque e falou assim: me dá essa medalha aí, me dá, que eu quero essa medalha, me dá essa medalha. E ele, não. E aí, gente, acontece que eles vão, né, as crianças vão ali para um passeio, né, para um piquenique ali num lugar ali da cidade. E aí, gente, deixa eu passar o caminhão, porque senão vai fazer barulho. Vai com Deus. E aí, gente, que eles vão pra esse passeio escolar e tal. E ali nesse passeio tem tipo, é um parque, uma coisa assim, que tem um pier também, tem um lago, whatever. E esse molequinho, ele tava com a medalhinha dele espendurada no uniforme, todo felizinho, orgulhoso de ter ganhado a medalha. E aí, gente, acontece que esse menino, ele acaba caindo, né, do pier e acaba caindo ali no lago e ele acaba morrendo afogado nesse lago. E aí, gente, acho que uns 2 dias depois, ou no mesmo dia, não sei, gente, só sei que a mãe da Rhonda encontra a medalha que tava com o garotinho junto com a Rhonda, sabe? E ela questiona a filha dela: filha, por que você tá com essa medalha? Fulaninho que morreu não tava com esse trem, não era dele? Ele não tava com isso no dia que ele morreu? E aí ela fala: ai, mamãe, eu acho que ele perdeu e eu acabei encontrando ela e tal, antes dele morrer e tal, blá blá blá, papai, e eu peguei pra mim. Só que assim, a mãe dela fica um tanto quanto desconfiada, achando que assim, acontecimentos aconteceram, que a filha dela tá mentindo pra ela, que ela roubou a medalha do menino, que talvez a filha dela tenha feito alguma coisa com esse menino que foi de arrasta pra cima. E aí, gente, é muito bom, tá, gente? Você tem que ler o livro pra poder surtar e descobrir mais da história, né? Porque eu não vou contar tudo. Mas saibam que tem essa premissa aí dentro do livro e é muito bom. Assim, gente, o livro, ele acho que é um clássico aí, né? E tal, então assim, a escrita dele é muito boa, só que tipo, a gente vai ter nesse livro uma coisa que era comum antigamente, que é usar, eu não sei se vai dar pra vocês separarem direito, mas tá vendo que aqui tem texto com aspa? Pois então, esses textos com aspas são diálogos, tá, gente? São diálogos. E assim,
antigamente não tinha essa coisa de travessão para diálogo, né? Usava-se aspas. Então, assim, isso pode ser que te incomode de repente, tal, não sei o que. A escrita às vezes você acha difícil, mas eu não achei, tá, gente? O único que me incomodou foi as falas, né, com as aspas. Mas de resto foi de boa pra me ler. E eu amo, gente. Eu li esse ano, eu li esse livro já tem muitos e muitos anos. Mas eu continuo amando esse livro e eu super recomendo. Agora vamos para o último livro aqui deste vídeo, a última indicação. Que assim, gente, esse livro eu tenho... Ai, gente, eu amo muito. Mas assim, eu tenho um pouquinho de raiva da adaptação que fizeram desse livro. E aí vocês vão entender conforme eu for conversando com vocês sobre o livro. E meu Deus do céu, de dia eu tô morrendo de sono. Que é o livro Depois daquela Montanha. Gente, esse livro é incrivelmente bom. Nesse livro a gente vai ter a história do Ben, que ele é um médico ali, eu acho que é um cirurgião. E a mulher, gente, eu não lembro o nome dela, mas ela, eu acho que ela trabalha com negócio de moda. Acho que ela trabalha em negócio de revistas de moda e tal, não sei o que. E essa mulher tá prestes a se casar. E aí os dois, né, o Ben e essa mulher, acabam se encontrando ali no aeroporto, voltando para suas respectivas cidades. Um vai para um lugar, o outro vai para o outro. Eles acabam se encontrando ali, eu acho que ela ou era ele que tava precisando de um carregador, um emprestou pro outro e tal, não sei o que. E aí, tudo bem, eles tiveram esse encontro aí. Aí quando chega o momento de voar, né, de partir, eles não conseguem voar, tá? Eles não conseguem voar porque tá aí tendo uma tempestade está prevista, então eles não vão arriscar colocar as pessoas dentro do avião para depois acontecer alguma coisa, né, gente? Então eles não vão arriscar, então eles cancelam o voo. E eles falam, ó, só vai ter voo quando melhorar o tempo. E tá vindo aí uma nevasca, gente, então, né? E aí, gente, acontece que, se eu tô doida, gente, eu tenho certeza que eu não tô maluca. Eu vou ter que pegar esse livro pra reler o início dele de novo, só pra me pegar esse negócio pra mim ter certeza que eu não tô louca. Mas no filme, no livro, acontece a mesma coisa, só que diferente. No livro, que eu me lembre, o Ben, que é o cara, ele freta um avião, sabe, um avião particular, pra ele poder voltar pra cidade dele ali, porque ele tava ali viajando pra um congresso ali, um negócio de médico, sabe, palestra de médico. E essa mulher, ela tava viajando a trabalho. Então, assim, ele tá doido pra voltar pra casa e tal. Eu acho que ele tem, tipo, cirurgias marcadas pra ele poder fazer. E aí ele quer voltar pra casa, ele precisa voltar pra casa. E se eu não tô louca, ele freta um avião, né, pra poder ir embora. E ele acaba chamando essa mulher, porque quando eles se encontrarem ali no aeroporto e tal, que eles conversaram, ela fala, não, que eu tô prestes a me casar amanhã, né, é meu ensaio de casamento, de almoço, sei lá o que que é, e aí eu preciso ir embora, porque senão eu vou me atrasar. E aí, né, ela acaba sendo chamada pelo Ben pra poder ir com ele nesse avião fretado, porque eles vão parar em uma certa cidade ali, e dessa cidade eles vão pegar outro avião pra seguir pros seus respectivos destinos. E aí ela acaba aceitando, né, ir. Só que no livro, que eu saiba, no livro acontece assim, e no filme acontece diferente. Que no filme, quem faz isso daí é a mulher que freta o avião, que chama o cara pra poder ir com ela. E aí, gente, eu acho uma puta sacanagem isso, tá? Com relação a essa mudança aí que teve do filme pro livro, porque se eles eu quero reler esse início do livro de novo pra realmente ter essa certeza de que eu tô doida ou que eu não tô ficando louca. Porque se eles pegaram o homem que fretou o avião e no filme eles colocaram a mulher, é uma vagabundagem, né, gente? Porque assim, eles vão colocar a mulher como a errada da situação, quando quem tinha culpa no cartório era o homem, né? Então, mas vamos seguir aqui com a história, né, gente? E aí eles vão, né, nessa viagem, e o piloto ali, ele tem até um cachorro, né, que vai junto com ele. E eles estão, né, nessa viagem. Só que assim, né, gente, o pessoal lembra que não queria deixar o avião voar por causa de uma tempestade e tal, acho que uma nevasca que tava chegando. Pois então, acontece isso, gente. A tempestade vem, o mau tempo vem, a nevasca chega e
cara que tava voando, ele acaba, eu acho que passando mal e tendo um ataque cardíaco. Enfim, o avião cai. Gente, o avião cai em cima de uma montanha coberta de gelo. E aí, o cara morre, né? O piloto, ele morreu. Sobreviveu somente o cachorro, o Ben, que é o médico, e a mulher, que é a que vai casar. E aí, gente, a gente vai acompanhar o livro todinho, o resto do livro todo vai ser esse suspense, esse thriller psicológico deles tentando sobreviver nessa montanha, tentando descer a montanha, tentando chegar a algum lugar pra que, né, alguém encontre eles sejam resgatados, sejam salvos. E assim, gente, é muita tensão, porque assim, eles não morreram? Não, mas eles estão machucados. A mulher, eu acho que ela quebrou a perna, então, tipo, ela nem pode andar. Ele, eu acho que ele fraturou costelas e tal. Então, como ele é um médico cirurgião, ele consegue ali diagnosticar ele mesmo, né? Se autodiagnosticar e diagnosticar a mulher. E aí ele vai dando um jeito pros dois sobreviverem. Ele caça, ele... Ai, perdão, galera. Meu primo chegou aqui pra entregar um sei pra minha avó. Eu me distraí, mas enfim. Acho que eu também não preciso falar muita coisa mais sobre a história do livro. Mas saibam que tem essa história aí. Eles estão perdidos nessa montanha, né? No meio do gelo, nevasca e tempestade de gelo. E já tá com gelo. E ainda tem a tempestade de gelo e eles vão ter que sobreviver. É basicamente um thriller psicológico deles sobrevivendo nessa montanha. E assim, gente, é muita tensão. Eu senti muita tensão lendo. Eu torcia muito pros dois. E no final do livro, eu estava já shippando os dois juntos, gente. Porque assim, os dois passaram tanto tempo juntos também, né, gente? Ali, um cuidando do outro e tal. Que eu comecei a shippar os dois. Mas é isso aí, gente, né? Vocês leiam aí pra vocês descobrirem o que vai acontecer no livro. Mas eu realmente tenho um incomodozinho com relação ao filme e o livro, sabe? O início, de quem foi que fretou o avião. Eu vou ter que ler o início do livro pra descobrir. Ou então eu pesquiso, né? Pergunto pro ChatGPT. Será que o ChatGPT sabe me responder isso? Vou até ver. Pra saber quem foi que fretou, né, o avião. Porque... sabe? Então, é sobre isso, gente. Essas foram as... meu Deus, que raiva. Essas são as minhas indicações dos livros aí de thriller psicológico pra você ler agora neste mês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês leiam pelo menos um livro que eu indiquei aqui, tá? Um beijo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo e é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!